Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu quero apresentar para vocês um pouco sobre as redes sociais. É claro que a gente sabe que nesse universo que é a internet, a gente tem milhares de plataformas que vão auxiliar a gente a conectar com as pessoas com o nosso conteúdo, mas hoje eu quero falar especificamente de duas redes sociais, que são o Instagram e o Facebook. Por que o Facebook e o Instagram? E não vou falar também, e não vou falar de, por exemplo, de Snapchat, Twitter, enfim, Google, YouTube. Porque, para que vocês saibam, hoje o Facebook e o Instagram são as maiores redes sociais do mundo. Então, vamos concentrar as nossas energias, todas as nossas forças para a gente desenvolver conteúdos ricos sobre o espiritismo no Facebook e no Instagram. Eu quero começar aqui mostrando para vocês alguns dados, só para vocês terem noção da força que é o Facebook e o Instagram, mais especificamente do Facebook, né? Hoje são 1,5 bilhão de pessoas usando o Facebook todos os dias. 1,5 bilhão. Então é muita gente. Mais de 2,3 bilhões de pessoas utilizam o Facebook todos os meses. Então, se vocês forem pensar, hoje a gente tem na nossa mão uma ferramenta que faz com que a gente chegue a 1,5 bilhão de pessoas todo dia. Então, pessoal, hoje não existe nós não estarmos dentro do Facebook e do Instagram. Então, por isso, eu quero mostrar um pouquinho sobre como funciona, como que a gente faz, o que a gente tem que postar, quando que a gente tem que postar, o que publicar. Então, hoje é um dia muito especial para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção. Então, vamos lá. Eu quero começar contando um pouco sobre o Facebook, como que ele funciona. Quando eu falo Facebook, eu estou falando do Instagram também, que hoje é o mesmo funcionamento, é a mesma dinâmica. Então eu vou falar um pouco sobre o Facebook, sobre o Instagram. Vamos lá. O Facebook, o que é o Facebook, né? Por que as pessoas estão utilizando tanto assim o Facebook? O que acontece? O Facebook começou a ter uma onda de grandeza, vamos falar assim, um número expressivo de usuários por volta de 2009. Apesar que o Facebook começou muito tempo atrás nos Estados Unidos, ele só começou a bombar mesmo aqui no Brasil por volta do ano de 2009, que as pessoas começaram a sair um pouco do Orkut, começou a cadastrar suas contas ali no Facebook. É bem interessante a gente ter esse tipo de conhecimento, porque a gente começa a entender como que funciona o Facebook por trás. Né? Não é simplesmente a gente subir uma fotinha e fazer um texto bacaninha ali, publicar, que a gente vai começar a atingir milhares de pessoas. Não, não é isso. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá. O que acontece? Em 2009, o Facebook, quando ele começou a surgir no Brasil, ele tinha um algoritmo aberto. O que é isso? O que isso significa? O que é ter um algoritmo aberto? Significa que tudo que as pessoas publicavam naquela época aparecia para todo mundo. Então, por exemplo, se você tinha ali 1000 amigos, você fazia uma publicação, essa publicação aparecia para os seus 1000 amigos. Então era muito bacana, então todo mundo começou a falar, não, é muito, muito bom, o Facebook é muito bom, dá uma visibilidade muito boa, começou a dar voz para todo mundo, começou a dar voz para as empresas passaram a vender mais por estarem dentro do Facebook. O que acontece? O Facebook ele é uma empresa de capital aberta. Então, o Facebook ele precisa de rentabilizar. Então, ele precisa de ganhar dinheiro. Como que ele ganha dinheiro? Com anúncio. O que ele começou a fazer depois que ele tinha uma base muito grande de pessoas utilizando? Ele começou a diminuir essa taxa de entrega. Então, se antes ele aparecia, se você tinha 1000 amigos, você fazia uma publicação, publicava uma foto, um texto, um vídeo, esse conteúdo aparecia para 1000 pessoas, hoje esse conteúdo ele diminuiu. Então, a gente começou a aparecer para menos pessoas. Então, se a gente aparecer para 1000,
hoje a gente aparece para 1%. Existem alguns estudos, apesar que a gente não consegue ter uma noção precisa desse alcance orgânico hoje em dia. Alcance orgânico quer dizer que é um alcance que foi orgânico, que ele realmente você publicou e ele foi de graça para as pessoas que te seguem. Então, de 1000 pessoas, hoje, tudo que você publica aparece no máximo 2% aí da sua base, tá bom? Por que eles fizeram isso? Por que eles diminuíram essa taxa de entrega? Justamente para poder chegar no objetivo deles, rentabilizar a empresa, fazer com que as empresas pagassem para o Facebook para ele poder alcançar mais pessoas, certo? Até aí tudo bem. Então, por exemplo, nós como movimento, né? O que a gente tem que fazer para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo? Sem gastar muito. Porque esse é o foco. A gente sabe que o tanto que é difícil manter uma casa, o tanto que gera despesa, e aí a gente vai ter que ter mais despesas para poder desenvolver um trabalho bacana na internet? Não. Hoje existem alternativas para a gente, é claro, não atingir milhares de pessoas, mas começar a aumentar essa taxa de entrega. Tá. Uai, então aí vocês me perguntam. Aí, ó, vocês estão vendo que eu sou mineiro, né? Falo uai. Então vocês me perguntam. Existe a possibilidade hoje de chegar em mais pessoas organicamente? Sim, existe. Como? Com conteúdo. Não existe outra forma a não ser através de conteúdo para a gente poder chegar em mais pessoas. Por quê? O que acontece? O Facebook, nesse algoritmo, nesse universo que é por trás, nessa programação que é por trás, ele tem um único objetivo. Se vocês entrarem na página inicial do Facebook, vocês vão ver uma frase muito bacana. Ali está escrito assim, ó: o Facebook ajuda você a se conectar e compartilhar com pessoas que fazem parte da sua vida. Ponto final. Essa é a missão do Facebook. Então, ele desenvolveu um algoritmo, tá? Que hoje a gente chama ele de EdRank, ele desenvolveu esse algoritmo para poder entender o comportamento de cada usuário. Então, por exemplo, tudo que você curte no Facebook, tudo que você comenta, todos os vídeos que você assiste no YouTube, tudo que você pesquisa no Google, tudo que você faz na internet, tudo que você faz na internet, o Facebook, ele de forma inteligente, ele vai captando estes dados e vai guardando num banco de dados e vai estudando você. Então ele faz isso com todas as pessoas que estão cadastradas dentro do Facebook. Então ele te conhece, ele sabe o que você gosta, o que você curte, o que você assiste, o que é o seu interesse, tá? Então o Facebook ele tem esse comportamento, ele consegue entender o comportamento do usuário. Então esse é o básico. Então vamos lá. Então a gente sabe que o Facebook, de forma inteligente, ele conhece todas as pessoas. Então ele conhece tudo sobre todos. E aí que entra as nossas estratégias. Sabendo disso, o Facebook ele tem uma missão que é compartilhar com as pessoas que fazem parte da sua vida coisas interessantes. Então, tudo que aparece para você são coisas do seu interesse. Então, comece a reparar na sua linha do tempo. O que está aparecendo na sua linha do tempo ali quando você vai rolando o dedinho ali na tela do celular? O que você vê? São as pessoas que mais você tem interesse? As pessoas que mais você visita os perfis delas? Os temas que você mais pesquisa? Os temas que você mais lê na internet? Então, tudo que aparece para você é que o Facebook ele acredita que você pode ser que goste. Então, porque se a gente for parar para pensar, o Facebook, ele quer que a gente fica 100% do nosso tempo online. Ele não quer que a gente saia. Ele quer que a plataforma dele seja um momento de entretenimento, esse é o primeiro ponto, e que você nunca se disperse e saia da plataforma. Por quê? Quanto mais tempo você fica dentro do Facebook, quanto mais tempo você fica dentro do Instagram, mais ele ganha dinheiro. Mais anúncio você vê, mais anúncio você clica, enfim, você gera dinheiro para o Facebook.
Então, por isso que ele desenvolveu estratégias justamente para que o conteúdo que apareça para você seja relevante. Beleza, contei essa história longa aí, mas o que isso tem a ver com a gente? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que postar? Como que a gente tem que postar? Esse é o grande X da questão. Sabendo disso tudo, sobre como que funciona o Facebook, sobre por que ele mostra alguns conteúdos, outros não, por que às vezes a gente publica uma foto, só 10 pessoas curtem, outras pessoas não têm acesso, outras pessoas não recebem esse conteúdo. Por quê? Porque o Facebook, como eu falei, ele quer mostrar somente conteúdos que sejam relevantes para as pessoas. Tá aí a fórmula. Como que a gente faz para poder aparecer para mais pessoas? Criando conteúdos relevantes, criando conversas. A gente tem que entender que a rede social não é um panfleto. A gente tem que entender que a rede social é um lugar para comunicar, para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente falar com o público que está nos ouvindo. Antigamente, como que funcionava? A gente fazia um panfleto e de repente a gente saía distribuindo esse panfleto e a gente não estava nem aí se a pessoa ia ler, a gente não conversava, não tinha como dialogar com as pessoas. Hoje tem. Então hoje tem como a gente dialogar com as pessoas. E é isso que o Facebook quer que a gente faça, que a gente conversa. Então a gente precisa de gerar diálogo, a gente precisa de gerar conversa. Como? Criando conteúdos de qualidade. Então não adianta achar que a gente vai fazer uma arte bonitinha ou com várias informações falando sobre a reunião pública, que esse conteúdo vai espalhar, vai viralizar. Não vai. Ponto final. Não vai. Então como que a gente cresce? Criando conteúdos relevantes. O que as pessoas estão querendo ouvir? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Então, na nossa cidade, o que as pessoas querem ouvir? E como que a gente vai descobrir isso? Testando. Então a gente não tem ferramenta, a gente não tem pesquisa, então a gente precisa de testar. É claro que a gente tem ferramentas que direcionam a gente para o melhor conteúdo, mas são ferramentas caríssimas que às vezes a gente nem tem acesso, é muito difícil. Para fazer uma coisa personalizada para cada centro espírita vai ser muito complicado. Então, hoje não existe outra opção a não ser testando. Então a gente precisa testar o conteúdo. Como que a gente testa? Fazendo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, como vocês estão vendo aqui na tela, eu vou pegar o calendário. O calendário, o dia aqui tem, o mês tem 30 dias. Então eu vou fazer uma publicação por dia, em horários alternativos, e vou ver o que engaja mais. Será que vídeo dá mais ibope? Será que foto dá mais ibope? Será que texto sozinho dá mais ibope? Será que texto grande dá ibope? Será que texto pequeno dá ibope? Texto com imagem dá ibope? Textão com imagem dá ibope? Enquete dá certo? É isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que começar a desenvolver um planejamento a pequeno prazo para poder começar a entender o público que nos segue. Então vamos supor, se a gente tem ali 100 pessoas que seguem, o que essas pessoas querem ouvir? Vamos testar. E aí no final do mês a gente vai começar a analisar os gráficos. Aqui depois eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que eu acesso os gráficos numa próxima aula, porque eu acredito que a gente tem muito o que conversar. A gente tem que falar sobre as metas de marketing, sobre a página do Facebook, como que a gente constrói uma página do Facebook, como que a gente faz um anúncio no Facebook, qual que é o melhor tipo de conteúdo que a gente já tem, qual que é os melhores insights, ferramenta de pesquisa, como que a gente conhece o público. Então a gente tem muita coisa para falar. Eu só queria, nessa aula hoje, despertar um pouquinho do interesse de vocês, mostrar um pouco sobre as possibilidades do marketing, o que dá para a gente fazer. A gente precisa de gerar conversa, conversar com as pessoas, entender que rede social não é tecnologia. Rede social é mais sobre psicologia do que tecnologia. É entender que a gente precisa de entender sobre pessoas. E isso a gente entende muito bem, vocês sabem. Hoje a gente sabe o que as pessoas estão passando, qual que são os sentimentos das pessoas. A gente só precisa de encontrar uma maneira que a gente consiga abordar essas pessoas e gerar conversa. Então, fica com Deus e um grande abraço para todos vocês.